Bem-vindos a mais um episódio de E aí, professor? Bem-vindo, Walter. Olá, Martin. Me parece que você vai bem. Bem, deve ser o reflexo do nosso tópico de hoje, que é muito bom. Sim. É um assunto muito importante sobre o qual nós conversaremos, e ele deve ser um assunto encorajador. Mesmo que possa parecer que nós somos pessimistas, esse não é o Não. objetivo. Nós queremos exaltar a igreja. Vamos orar. Nosso Pai Celeste, mais uma vez muito obrigado por essa conversa que nós podemos ter. Por favor, ilumine nossas mentes, abençoe nossa conversa e envie os seus anjos ao nosso redor ao falarmos desse assunto importante. Em nome de Jesus, amém. Continuemos então com o tema Nada contra a verdade, mas a favor dela. O objetivo desta série de programas é mostrar que não importa o quão ruim as coisas pareçam estar, Deus ainda está no controle. E o outro objetivo é mostrar que, ainda que você pense que tudo está errado em uma área específica da obra, também existem coisas boas acontecendo naquela mesma área. Se olharmos para a situação com os nossos olhos humanos, podemos nos desesperar. Mas, quando olhamos para trás, ao longo da história, perceberemos como Deus está atuando. Não se pode lutar contra a verdade. Tudo acaba sendo revertido a favor dela. Então, ainda que poderes do mal ensinam coisas muito ruins, o Senhor acaba permitindo isso para gerar debates e atrair a atenção das pessoas para aquilo. Isso fará com que as pessoas, dentro daquela esfera, escolham a sua posição, contra ou a favor da verdade. É como se fosse uma grande peneira, sacudindo a todos. E eu acrescento ainda mais. Neste processo de peneiramento, quando se quer introduzir coisas que causarão, ou melhor, quando se quer permitir a introdução de coisas que causarão debate para fazer as pessoas pensarem. Veja, não faz muita diferença se a controvérsia é conduzida por alguém sem influência. Portanto, os originadores das coisas negativas sempre farão parte do alto escalão da liderança. Sim. Só que isso não torna toda a liderança negativa ou obsoleta. Isso é muito importante. Este é um ponto extremamente importante, pois temos muita tendência de categorizar, de demonizar toda uma instituição por causa das exceções de um punhado de pessoas. Sim, como você disse no episódio passado. Nesse nível tá tudo bem, nesse aqui tem algo errado. Não, em cada um dos níveis... Esta é a Igreja de Deus, de cima a baixo. E sabemos que haverá uma sacudidura. Está escrito na própria Bíblia que Deus cortará a cabeça e a cauda. É claro que isso não quer dizer que todos da cabeça serão cortados, mas muitas das ideias que foram introduzidas nelas serão cortadas. O mesmo aconteceu na época de Jesus, como já mencionamos. Nem todos foram cortados. Na verdade, centenas de sacerdotes e líderes acabaram aceitando a verdade e permanecendo firme por ela, até mesmo diante de oposição. Correto. Será a mesma coisa no fim. Portanto, eu espero que as histórias que contarei de minha vida pessoal, pois, como dissemos neste programa, não são coisas que eu costumo compartilhar. Sabe, na internet existe uma série de 6 vídeos sobre a minha vida, mas eu tenho certeza que poderia haver muitas outras partes caso eu passasse a contar o que aconteceu nos bastidores. Mas eu gostaria de deixar claro que não estou dizendo essas coisas para ser vingativo, mas para encorajar. É mesmo, porque muitas pessoas têm uma experiência pessoal como essa, e quando ela se torna pessoal, aí isso te abala. Então, isso aqui é para dar esperança às pessoas que tiveram experiências pessoais como esta.
Sim. E se você considerar os personagens bíblicos, aqueles que permaneceram firmes e fiéis à verdade, que se apegaram à palavra e ao testemunho, vemos que todos eles enfrentaram oposições. Sempre. É como Martinho Lutero dizia, não importa o lugar, sempre que houver o cristianismo verdadeiro, ele estará fluindo contra a corrente. Não, nós recebemos a promessa do próprio Jesus. Veja como trataram Jeremias, Isaías, veja como trataram qualquer um deles. Apenas alguns foram acolhidos e aceitos. A maioria deles enfrentou dificuldades. Exatamente. Então, por que seria diferente? Vamos começar mais uma vez lendo os testemunhos. Esta mensagem nunca foi tão relevante como hoje. O mundo está cada vez mais rejeitando os reclamos de Deus. Os homens têm se tornado ousados em suas transgressões. A maldade dos habitantes da terra quase encheu a medida de sua iniquidade. Este mundo já quase atingiu o ponto em que Deus permitirá o destruidor fazer o que quiser dele. A substituição das leis de Deus pelas leis dos homens, a exaltação por parte da mera autoridade humana do domingo em lugar do sábado bíblico, é o último ato do drama. Quando esta substituição tornar-se universal, Deus se manifestará. Ele levantará sua majestade para sacudir terrivelmente a terra. Ele sairá de seu lugar para punir os habitantes do mundo por sua maldade, e a terra descobrirá o seu sangue, e não mais cobrirá a morte. As pessoas sempre me dizem, quando é que vai acontecer tudo aquilo que você falou? Sim, sim. O que elas precisam entender é que este é o último ato do drama. O último. Este será o último ataque à autoridade de Deus, pois o mandamento do sábado é o único mandamento que estabelece a autoridade do legislador. Exatamente. Pois ele é o Criador, o nosso Redentor e aquele que possui a autoridade de colocar o seu selo, o seu título, ou seja, Criador do Universo, do quarto mandamento. É um mandamento de sua autoridade. Exatamente. Nenhum dos outros contém esta declaração de autoridade. Ela possui o aspecto legal que a torna autoritativa. Ela, portanto, será a última a ser atacado. Isso não significa que não haverão outros atos nesse drama. É verdade. Na verdade, isso te mostra que vão haver outros atos. Sim. E também essa autoridade da lei, especialmente do sábado, quando você faz a escolha entre esses dois, ou você aceita ou não. A sua lealdade a quem você está reconhecendo a autoridade é mostrada perfeitamente. E há outro fator importante. Nós já dissemos aqui em outros programas que as profecias de Daniel nos dizem que a abominação da desolação pisaria até mesmo dentro do lugar onde não deveria estar, ou seja, na igreja de Deus. Então, isso já era esperado, não é novidade. Porém, isso não torna a igreja de Deus apóstata. E no último programa, que foi o primeiro episódio dessa série, falamos sobre a questão da evolução contra o criacionismo, assim como também mencionamos a questão da saúde, que também é bastante problemática. Sim. E esta questão tornar-se-á cada vez mais prevalente, conforme os eventos futuros se desenrolar. Mas ainda não discutimos a respeito de outros aspectos. Por exemplo, quem é que anulou a lei de Deus? E quem está associado a ele? É óbvio que uma vez que ele saiba que há um inimigo querendo denunciá-lo, ele fará grande esforço para revidar dentro do campo da igreja. Sim. Não é mesmo?
É uma estratégia óbvia. Ele tem que agir a partir de dentro. Afinal, isso é uma guerra. E todas as guerras, essa estratégia é executada. É como se ele derrubasse folhetos dentro do território inimigo, a fim de doutrinar os soldados da infantaria, na tentativa de convertê-los à sua falsa doutrina. Então, ele utiliza o rádio, a mídia, todas as armas capazes de influenciar a mente. E ao voltarmos para a questão da criação versus evolução, qual é o grande problema neste assunto em relação à igreja? Evolução contra a criação. Bem, a questão é que muitos dentro da igreja são evolucionistas e eles não deveriam estar nela. Eles deveriam ir para outra igreja que pense assim como eles. Você sabe, eu era um evolucionista e para mim era muito difícil engolir a ideia de que Deus havia criado tudo em 6 dias. Mas essa doutrina é a base do sábado. E se eu aceito o sábado, então eu preciso aceitar os 6 dias literais. Do contrário, eu rejeito a Bíblia. Portanto, quem não crê nisso não é adventista. Essa pessoa deve sair e procurar um outro lugar que concorde com aquilo que ela acredite. Mas o ponto nevrálgico é em relação ao período de tempo. Um período curto de tempo contra um período longo de tempo. Até mesmo no alto escalão da liderança, era dito claramente que o espírito de profecia, ao fazer menção aos 6.000 anos, foi influenciado pela tradução King James da Bíblia. Você já ouviu isso? Sim. Agora, essa declaração é impressionante. Além disso, estas mesmas pessoas, neste mesmo escalão de poder, dizem que sim, que concordam que ela teve a mesma inspiração que os outros profetas, mas não a mesma autoridade. Mas isto é uma contradição. Afinal, quando Deus fala por meio de alguém, dando a ela a sua mesma inspiração, então essa mensagem tem a mesma autoridade que as outras. Tem que ter, porque de outra forma seria completamente inútil. Sim, e já falamos sobre isso, quando discutimos a veracidade do espírito de profecia. Então, estas questões nos deixam em alerta. Sabe, na minha vida, o meu filtro é a Bíblia e o espírito de profecia, pois é nisso que eu creio. Eu não sou obrigado a crer em nada além disso. Caso haja um adendo, uma crença, por exemplo, essa crença só pode ser aceita caso esteja em harmonia com a Bíblia e o espírito de profecia, e é o mesmo em relação a qualquer outro assunto. Não importa a posição ocupada por uma determinada pessoa dentro da igreja. Se o que ela diz não está em harmonia com a Bíblia e o espírito de profecia, eu rejeito imediatamente. E me permita dar alguns exemplos. Todos sabem que a minha história na Europa não é livre de percalços. Eu já passei por muitas dificuldades lá. O debate entre a criação e a evolução foi apenas uma das controvérsias. Este problema não foi grande, quando comparado à mensagem da reforma da saúde. Agora, no que tange às questões espirituais, aí era uma guerra nuclear. É assim que funciona. Desde muito cedo em minha carreira, me refiro à minha carreira de evangelista. Eu não falava apenas de ciência, pois, até certo ponto, isto ainda era aceitável. Claro, nem para todo mundo. Mas, quando me aventurei a falar a respeito das questões espirituais, então, meu amigo, a oposição tornou-se feroz, digamos assim. Esta é uma história muito interessante. Agora, o que me levou a falar sobre esse tipo de assunto? Foi o meu histórico. Veja, apesar de ter vindo do mundo ateu, eu era envolvido com o ocultismo. E, por meio dos meus contatos e relacionamentos,
eu tinha grandes conhecimentos a respeito do funcionamento das sociedades secretas. Eu estive pessoalmente nos templos em que os médiuns, os canais, se comunicavam com o outro mundo para trazer mensagens a políticos, atletas, médicos. Veja como são sempre esses três: governo, esporte e medicina. E, é claro, as igrejas por trás dos panos. Em certa ocasião, eu estava com um desses indivíduos, um médium, o canal da África. Eu estive na casa dele. E lá ficou claro para mim que ele tinha conexões muito fortes com as escolas de teologia. E isto é impressionante. Afinal, o que o luciferianismo tem a ver com escolas de teologia? Bem, muitos daqueles que cresceram nessa igreja e que chegaram a ocupar cargos de liderança jamais se envolveram com essas coisas. Eles mal sequer podem entender o assunto. Para eles, é uma fábula. Mas o fato é que tudo isso é fato. Além disso, o espírito de profecia faz centenas de citações às sociedades secretas. E esses homens querem me convencer de que as sociedades secretas não têm nada a ver com a nossa mensagem? Ela diz claramente que, ao estudarmos os assuntos das sociedades secretas, entenderíamos sobre o que João fala em Apocalipse. Como unir as duas coisas? Eu então comecei com palestras. Eu mesmo deixei Babilônia e o seu vinho. Eu queria compreender melhor o que havia de errado com a doutrina babilônica. O que havia de errado com a doutrina católica? E nós já falamos bastante aqui a respeito da doutrina da serpente. É uma doutrina escancaradamente errada. E quando eu passei a palestrar sobre o vinho da Babilônia, eu então passei a lhes mostrar todas aquelas fotos para que percebessem que aquilo que estava ensinando a um nível teológico e em muitas instituições ao redor do mundo era vinho babilônico. Então, uma de minhas primeiras palestras sobre esse tema foi o vinho da Babilônia. Aí eu passei a falar de sociedades secretas, e isso deixou as pessoas malucas. Muitos não conseguiam enxergar sob o meu ponto de vista e acabaram se irritando muito. E é claro que quando se fala sobre Babilônia, é necessário identificá-la. Precisamos dizer quem é a besta. De que adianta dizer saia de Babilônia sem dizer o que é a Babilônia? Não é? 100%. Não faz sentido. Então, ao dizermos saia de Babilônia, precisamos dizer o que é a Babilônia, como ela surgiu, o que é o seu vinho. E então temos que identificar o dragão, que é o Espiritismo. O Espiritismo é a crença naquilo que Satanás disse a Eva lá no Jardim do Éden. E aquilo, de acordo com a Bíblia, é uma mentira. Precisamos expor isso. Agora, se você se envolve em conselhos ecumênicos, e veja, isso se torna embaraçoso. Vamos dizer bem claramente que vamos ser diretos. A nossa igreja, oficialmente, não deve se afiliar a conselhos ecumênicos. O espírito de profecia deixa isso claro. Qualquer coisa que vá contra isso acontece porque as pessoas acham que, sei lá, uma maneira de abrir portas, mas no fim das contas, não importa. Deus sempre diz na Bíblia que devemos ser um povo separado. É mesmo? E se você, como você disse antes, está expondo e dizendo para as pessoas saírem, então você não pode, você mesmo está lá dentro. Isto é um problema. E a grande força motriz, aquele fogo que queima dentro de você, que você não consegue apagar, é justamente alertar as pessoas. Elas não precisam morrer. Caso pudessem compreender, elas poderiam aceitar a verdade. E assim poderiam sair dessas coisas e abraçarem a verdade. Que reviravolta fantástica seria esta, não é? E se eu puder fazer uma pergunta? Quantas pessoas
que aceitaram a mensagem e saíram, vieram para você e disseram, por que você me tirou de lá? Não, na verdade é que todas elas agradecem. Se a pessoa que me trouxe para a fé não tivesse me dito quem era a besta, da qual eu fazia parte, já que eu fui educado como católico, como eu teria saído fora disso? Correto. Portanto, logo cedo, quando comecei a dar aquelas palestras sobre o vinho de Babilônia e Apocalipse capítulo 13, eu recebi um telefonema de um dos líderes da Europa. E vale dizer que foi do alto escalão da liderança europeia, foi da divisão. Aconteceu que as minhas palestras estavam sendo divulgadas. Eles imprimiram folhetos falando a respeito do tema das minhas palestras. Uma delas era sobre a evolução, mas também havia outras, por exemplo, a respeito do vinho da Babilônia. Então, eu recebi este telefonema e este homem me diz, no meio da noite, na madrugada mesmo, ele me ligou para me dizer que eu tinha permissão apenas para falar sobre ciência. Eu não podia falar sobre o resto. Mas já havia sido divulgado. Os panfletos e pôsteres já estavam em todos os lugares. Era uma campanha evangelística. E ele me disse que eu não tinha permissão para aquilo. E eu perguntei por quê. Por que não? Qual é o problema? E ele me disse que o problema é que eu chamaria o Papa de anticristo. E ele não queria que isso acontecesse. Eu disse, por quê? Você não acredita nisso? E ele respondeu, isso é uma teologia antiquada. E eu respondi, que estranho. Pois o espírito de profecia diz que isso é verdade. E você deveria expor o homem do pecado. Exatamente. O espírito de profecia diz claramente que precisamos expor o homem do pecado, que fez do domingo a marca de sua autoridade. E eu disse a ele, desculpe, mas você por acaso acredita no espírito de profecia? E ele me disse que aquilo era apenas teologia ultrapassada do século XIX. O meu queixo caiu. Eu não esperava aquela resposta. Afinal, a gente acha que todo mundo na igreja pensa a mesma coisa. E isso foi quando você ainda estava há pouco tempo na igreja, não é? Sim, era bem no começo. Foi uma das minhas primeiras pregações na Europa. E eu fiquei até confuso, porque era um pastor do alto escalão me falando aquilo. Mas eu quero reforçar que isso não quer dizer que todos os pastores da liderança pensem assim. Aquilo foi o que este homem me disse. Eu então pensei um pouco enquanto ele ainda falava e disse, você vai me desculpar, mas eu não posso fazer isso. E ele perguntou, por que não? E eu disse, porque você não é um adventista do sétimo dia. Uou! Eu consigo imaginar. Ele explodiu do outro lado da linha. E eu disse de novo, você não é um adventista, pois quando eu entrei nessa igreja, eu aceitei os pontos que estavam ali no certificado de batismo. Eu aceitei esses pontos como parte inseparável do ensinamento desta igreja. E o que você está me dizendo é que eu devo contrariar esta convicção. Portanto, na minha opinião, você não é um adventista do sétimo dia. E eu dei as palestras. Obviamente, e isto aconteceu em uma época em que eu era jovem e atrevido. E agora você é só atrevido. Não, agora eu sou apenas jovem. Deve ter sido como jogar pedras nesse tipo de gente. Então, isso acabou criando uma animosidade entre aqueles que pensavam como aquele indivíduo na liderança. Agora, o presidente daquela divisão na época era uma pessoa extremamente liberal.
liberal em relação às crenças de nossa igreja. Por exemplo, foi na época deste homem que a formação espiritual foi inserida em nossa igreja. A teologia de Bellow Creek, assim como cultos em formas de celebração, eles chegaram a adaptar igrejas inteiras para esse tipo de adoração, que é, basicamente, livrar-se daquelas pessoas velhas e conservadoras que se baseiam na Bíblia, no espírito de profecia e que não queriam seguir nesta direção e usaram a juventude para conseguir isto. Para mim, aquilo era a mais pura apostasia. Na verdade, esse indivíduo era extremamente avesso àquilo que eu ensinava. Eu cheguei a falar umas 2 vezes com ele por telefone e até mesmo marcamos reuniões que nunca aconteceram. Da minha parte, eu tentei, mas ele não quis. Então, eu percebi que, mesmo sendo ele um presidente de uma divisão, se ele não falar de acordo com a Bíblia e o espírito de profecia, eu vou ignorá-lo, ao menos no que tange essas coisas. E essa sua ação não foi arrogante? Eu espero que não. Eu tentei ser respeitoso, mas como a afirmação dele foi totalmente contrário ao espírito de profecia, eu precisei falar a verdade. E eu acho que eu recebi um chamado Sim. para passar uma mensagem de acordo com a Bíblia e o espírito de profecia. E por que eu deveria dar ouvidos a uma pessoa que era totalmente contrária àquele tipo de situação, não é? Sim, e se você for ver as histórias da Bíblia, foi Elias arrogante quando ele falou com o rei? Não, ele não foi arrogante. Ele apenas disse a verdade. Não sou eu o perturbador de Israel? Respondeu ele. Você é o perturbador, pois você não está fazendo o que é correto. E veja, eu não era o único. Havia muitos que estavam extremamente insatisfeitos com as atitudes liberais que ele estava promovendo. E a formação espiritual vem diretamente dos jesuítas. É o típico ensinamento jesuíta. E eu cheguei a fazer 2 palestras falando sobre os jesuítas e a Contra-Reforma, em que eu abordo essa questão. E isso acabou gerando um grande problema, pois alguns desses indivíduos trouxeram esses ensinamentos para as nossas universidades, e aquele mesmo homem da divisão que falou comigo dizendo que o Papa não era o anticristo, que chamou essa doutrina de obsoleta, tornou-se professor em uma das nossas maiores universidades lá na Alemanha. Então, se este é o tipo de teologia liberal que está sendo ensinado aos nossos pastores, temos então um grande problema. É lógico que as 2 ideologias entrarão em conflito. E agora vem o X da questão. Por que Deus permite isso? Por quê? Para trazer isso à tona e formar um debate. Para que surja o debate e assim as pessoas tomem uma decisão. Então, quando essas igrejas do faça o que te der na telha começaram, aliás, você sabia que algumas delas literalmente se intitulavam assim? Uma delas até colocou isso na fachada. Diziam, faça o que te der na telha, faça o que quiser, vamos nos divertir. Acontece que algumas pessoas não gostaram disso, dizendo que isso não está certo, quando começaram a introduzir baterias e coisas do tipo. Ellen White diz claramente que uma das últimas coisas que acontecerá seria trazer tambores para o culto divino. E hoje isso está em toda parte. Eu já vi coisas impressionantes. Mas Deus trabalha da seguinte maneira. Posso eu perguntar uma coisa antes de você começar a contar a história? Os nomes, até os nomes desses projetos, o The One Project, a Igreja Emergente, foi todo um movimento. E isso ainda está muito vivo, não é mesmo? É verdade.
E algumas dessas pessoas eram bem importantes, não é? Havia presidentes de divisão, até mesmo no escalão mais alto, no nível da conferência geral. Eles começaram a trazer todo tipo de coisas. Por exemplo, sugeriram servir café nas igrejas. E a resposta foi, vamos conversar sobre isso? Acho que dá sim. Queriam descartar esses cultos solenes e obsoletos. Queriam renovar tudo. Porém, muitos se opuseram a isso. Mas aquelas pessoas tinham poder, e essas coisas começaram a entrar na igreja. Mas, Martin, lembre-se, esta igreja, oficialmente, tem uma estrutura de baixo para cima, de maneira que se alguém do alto escalão decide alguma coisa, essa decisão não é suprema, uma vez que não se trata de uma decisão em que o Conselho Mundial da Igreja foi reunido em sessão para decidir sobre determinado assunto. E são essas decisões que representam a igreja como um todo? De todo o corpo da igreja. Então, há muitos que agem por conta própria, achando que representam a igreja. Mas estes indivíduos que pensam assim, ainda que estejam no mais alto escalão, não representam aquilo que a Bíblia e o Espírito de profecia diz a respeito. Então, eles também não me representam. Eles podem até votar sobre certas questões. Por exemplo, quando votaram contra o criacionismo, mas não importa, esse voto não me representa. Agora, se a igreja toda se reunisse em sessão para rejeitar oficialmente os 6 dias literais da criação, aí sim eu precisaria me decidir se ainda faria parte dessa igreja. É mesmo? Agora, se um indivíduo, ainda que seja do alto escalão, tomar essa decisão, isso é problema dele, não é? Então, trate-os com respeito, com delicadeza, mas no que se refere ao certo e o errado, temos que permanecer firmes como Elias. Devemos fazer como Martinho Lutero, permanecer firmes. Você segue do seu jeito e eles no deles. Pois os 2 caminhos levam a direções diferentes. Sim, e é importante se lembrar que eles se tornarão, então, alvos de evangelismo. É verdade. Muito bem observado. Isso se tornará tema para evangelização. A exemplo daquele jovem sobre quem falei no outro programa. O debate pode levar as pessoas a fazerem uma introspecção. Agora, você mesmo, Martin, quando você entrou para esta igreja, você acabou se deparando com a questão da formação espiritual. E você se surpreendeu com isso? Sim, isso também foi uma coisa que veio de cima na hierarquia. Nós fazíamos parte de uma organização de missão dentro da igreja e recebemos um material de treinamento. E nesse material de treinamento haviam livros escritos por professores universitários de formação espiritual, de universidades seculares, não faziam parte do adventismo. E eu questionei a liderança sobre isso, e até hoje... A questão não foi resolvida. Comigo também. Eu tive uma discussão com o presidente da conferência da América do Norte. E ele me repreendeu por ter falado contra a formação espiritual. Eu sentei em seu escritório com ele e sua secretária, e eles certamente não estavam na mesma sintonia que eu. Eles tinham uma opinião bem diferente que a minha. Então, eles queriam me repreender por causa disso. E um dos livros que eu havia citado era de um ex-Quaker chamado de Richard Foster. Era sobre formação espiritual e como trazer isso para a igreja. E eles não gostaram daquilo. Ele disse na minha frente, com todas as letras, que o Richard Foster era tão inspirado quanto Ellen White. Eu então olhei para ele e disse, olha, você tem razão. A única diferença é que a inspiração dela vem de cima e a dele vem de baixo. E a conversa acabou ali mesmo. Não podemos abrir concessões nesta questão. Não mesmo. E você tem que se lembrar, como eu disse antes, esses exercícios espirituais que fazem parte da formação espiritual têm as suas raízes em Inácio de Loyola.
É isso mesmo. E mesmo que se seja coberto com uma bela roupagem cristã toda açucarada, ela continua tendo essas raízes. É verdade. Eu fui convidado a falar em uma de nossas universidades que chegou a introduzir a formação espiritual mesmo em altos níveis. E é claro que eles ficaram irritadíssimos quando souberam que eu havia sido convidado para falar lá. E o interessante é que vieram muitas pessoas, havia centenas delas. E, para mim, ficou claro que havia uma polarização ali. Havia uma grande divisão ali, naquela universidade. Havia os que eram a favor e os que eram contra. Até mesmo alguns funcionários foram intimidados. Pediram que assinassem um papel declarando que elas aceitavam um determinado ponto de vista, e isto as indignou. Afinal, quando se aceita algo como verdade, devemos fazê-lo baseando-nos em estudo cuidadoso e convicção. Sim. Não é? É uma jornada. Afinal, você se tornou adventista porque um dia te deu na cabeça de se tornar um. É a última igreja que você vai escolher. É verdade. Acho que é mais fácil ir para a igreja de Satanás do que tomar a decisão de fazer parte dessa denominação, não é? O mundo te aceitaria muito mais facilmente. É verdade. Então, esta decisão deve ser tomada baseada em fatos, em cuidadoso estudo. E, ao conversarmos com as pessoas de dentro da igreja, vemos que a maioria delas são pessoas que nunca estiveram no mundo. Elas não tiveram que tomar a decisão de sair dele, pois nasceram na igreja. E é claro que há inimigos em nosso meio. Pessoas que tentam trazer ideias estranhas à igreja. E é claro que não precisamos nomear essas pessoas. Mas, basicamente, se você veio para essa denominação, você o fez por meio de cuidadoso estudo. E, portanto, não é tão fácil assim para essas pessoas serem enganadas, pois elas tomaram uma decisão consciente. Não, você teve que tomar grandes decisões e deixar coisas que você acreditava ser verdadeiras para trás e fazer muitas mudanças. Quando você descobriu que estavam ensinando formação espiritual em nosso meio, o que foi que você fez? Você quis sair da igreja? O que você fez? Bem, a primeira coisa que eu pensei é, talvez isso se infiltrou e ninguém percebeu. E eu tentei, então, trazer isso à tona. Mas depois, então, eu percebi, isso não está indo a lugar nenhum. Mas nós continuamos, nós somos partes dessa organização e nós fomos guiados por Deus. Se Ele decidir que nós ficamos, então nós ficamos. Se decidir que nós devemos ir embora, nós vamos. Mas Ele mudou a nossa direção, e isso já é uma outra história. É uma outra história. Mas, eventualmente, Ele também, como toda essa tendência de você não pode fazer nada contra a verdade, mas somente a favor da verdade. Então, a partir disso, Deus eventualmente mudou a nossa direção. Mas Ele quis nos testar se nós éramos completamente devotos a Ele e a Bíblia e o Espírito de Profecia. Entendi. Então nós mudamos nossa rota e foi assim que nós viemos parar no Amazing Discoveries. Ou seja, o conflito que surgiu em torno de um assunto específico, como formação espiritual, fez com que você estudasse o assunto para mostrar que se trata de um ensinamento jesuíta. E uma vez que é um ensinamento jesuíta, você não pode simplesmente colocar dentro de um embrulho bonito e apresentar como verdade. É um ensinamento tóxico. E isso, então, cria uma divisão, o que leva as pessoas a tomarem uma decisão consciente. E cada um precisa decidir por si mesmo se vai aceitar isso ou rejeitar. E isso faz parte da sacudidura. E se agora você der uma palestra alertando contra a formação espiritual, eles dirão imediatamente que você está dividindo a igreja. Aliás, se você simplesmente falar sobre o vegetarianismo estrito,
Também dirão que você está tentando dividir a igreja. É a doutrina, veja, é a doutrina que faz essa sacudidura. O indivíduo é irrelevante. Ele é o mensageiro. É apenas um mensageiro. Ninguém precisa seguir o Martin Smith. Não. Ninguém deve seguir o Walter Feit. A questão é, o que eles estão dizendo é verdade ou não? É nisso que as decisões devem se basear. E há uma outra questão que acabou surgindo, pois uma grande oposição em relação ao meu ponto de vista da Babilônia e de seus ensinamentos, do qual a formação espiritual, a metodologia do Willow Creek, que é uma maneira muito emocional de se apresentar o Evangelho, que na verdade também é a formação espiritual, já que ela elabora ensinos, ela dramatiza aquilo que as histórias do Evangelho dizem. E o espírito de profecia deixa claro que qualquer forma de drama é contrária àquilo que Deus quer realizar, pois é a verdade que deve operar a mudança, e não um artifício carregado de emoção. Mas o interessante é que quando você se familiariza com esses artifícios e começa a identificá-los com facilidade, sempre que aparece, você rejeita imediatamente, pois esses recursos são perigosos. Eles desviam a sua mente das claras verdades da Bíblia, colocando-o em um transe emocional que é capaz de inserir em sua mente qualquer coisa, uma vez que ela é colocada no estado alfa. E talvez se alguns dos que nos assistem quiserem descobrir um pouco mais sobre isso de formação espiritual, tem 2 palestras, os jesuítas e a Contra-Reforma, e eu vou colocar o link desses na descrição. Muito bem. Agora, uma outra questão que surgiu foi a das traduções bíblicas. E o que aconteceu é que eu havia lido o livro de Wilkinson, Our Authorized Version Vindicated. Eu então peguei as diferentes versões de Bíblias e comecei a checar para ver se era aquilo mesmo. Eu peguei a nova versão internacional e comparei com a King James, e depois comparei com a nova King James. Eu também comparei as versões alemãs. Comparei a antiga com a nova Bíblia de Lutero. Analisei a versão Elberfelder, a Schlachter, e eu então li todos os documentos do comitê que compilou a Bíblia Schlatter, que basicamente é a Bíblia King James, para saber por quais motivos eles haviam voltado a utilizar o Textus Receptus. E eu fiquei muito empolgado, pois eu havia de descobrir essas coisas. Agora, mal eu sabia que este assunto também causaria uma grande guerra. E isso sempre acontece quando você acaba pisando em um terreno novo. Mas eu, em meu inocente entusiasmo, acabei elaborando 2 palestras sobre traduções bíblicas. E a maneira como eu dei essas palestras, assim como o local onde as dei, me mostrou que, ainda que algo tenha aparentemente o resultado negativo, na providência divina, ele acaba tornando-se algo positivo. Aconteceu que eu fui convidado por uma igreja para fazer uma campanha evangelística lá na Europa, na Alemanha. Fui convidado para fazer uma campanha naquele país. E mal sabia eu que aquela pequena cidade onde fiz essa campanha ficava bem ao lado da universidade na qual aquele homem da divisão, que não acreditava na Bíblia e no espírito de profecia, tornou-se professor. De onde aquele presidente da divisão havia me ligado, me detonando por causa de tudo que eu estava falando. Como já mencionei, ele estava trazendo para a igreja a formação espiritual e etc. E nós não concordávamos um com o outro. Agora, como que eu fui parar ali?
Veja, é uma cidadezinha em um lugar perdido no leste da Alemanha, logo após a queda da cortina de ferro. Eu então voei para Berlim, onde fui recepcionado por um senhor alemão. E que história fantástica! Este homem havia se convertido recentemente para o Adventismo. E nós estávamos lá no carro por várias horas, indo do aeroporto para a cidadezinha, e a gente começou a conversar. Eu não conhecia ele. E ele começou a me contar como ele passou a ser um adventista. E a história dele é fantástica. Ele fazia parte do exército da Alemanha comunista. E seu trabalho era certificar-se de que ninguém cruzava aquele muro. Ok. Claro, quando o muro ainda estava lá, ele era um comunista fervoroso. E, é claro, um ateu. E esse era o seu trabalho. Ele deveria impedir que as pessoas fossem para o outro lado do muro. Ele tinha um zelo ardente pela ideologia comunista. E ao longo de sua carreira, houve ocasiões em que ele atravessou para a Alemanha Ocidental. Ele era um dos poucos que podia fazer isso. Ele atravessava para recrutar pessoas para a causa comunista. E ele também era envolvido com o ocultismo dentro do exército. Ele se interessava por ETs. Era bem interessante em termos militares. E, eventualmente, ele acabou entrando em contato com uma pessoa muito interessante. E parece que essa pessoa era adventista. E quando ele falava a respeito dessas coisas, a pessoa dizia, isto é ocultismo, você não deveria se envolver com isso. Ele não concordava, mas, apesar disso, ele ficou com aquela impressão de que aquela pessoa adventista era bastante interessante. E, finalmente, quando o muro foi derrubado, a ideologia dele foi por terra, não é? Da noite para o dia, ele não era mais um empregado da Alemanha comunista. Agora, ele era um empregado da Alemanha Ocidental, pois aquele governo se apoderou do exército do lado oriental. E quando ele recebeu seu primeiro salário, ele viu que havia uma dedução que nunca havia sido feito antes. Um tal de imposto da igreja havia sido deduzido de seu salário. Quando ele viu aquilo, ele ficou doido da vida. Para quem não sabe, na Alemanha existe o imposto da igreja. Esse imposto vai para as principais igrejas, dependendo da região em que você mora. Esse imposto é tipo um dízimo, não é? Isso, é como se fosse um dízimo. E se você não quer pagar esse imposto, você precisa dizer o porquê. E ele não queria pagar. Então, ele correu até o superior dele e perguntou, com licença, o que é isso aqui? E ele respondeu, é o imposto da igreja. E eu não quero pagar esse imposto. O superior disse, então você precisa sair da igreja. E o homem ficou confuso. Como assim? E disseram, você precisa renunciar à igreja. Assim você não pagará o imposto. Mas ele disse, eu nem sei a qual igreja eu pertenço. Aí os superiores deles deram risada. Então ele perguntou a eles, me digam, qual é a maior igreja aqui da redondeza? É a luterana? Responderam eles. Tá certo, então eu vou renunciar a esta igreja. Aí ele escreveu uma carta renunciando à igreja luterana, para que não se pagasse mais imposto. Naquela semana, ele foi para a casa de seus pais e explicou o que tinha acontecido. Os seus pais, então, lhes disseram que ele havia renunciado à igreja errada, pois ele havia nascido um católico. E é claro, para um alemão que faz tudo certinho, ele voltou aos seus oficiais e disse, desculpe, mas eu saí da igreja errada. Eu renuncio à igreja católica. E os oficiais rolaram de rir. Mas ali estava ele. Sua ideologia havia sido estilhaçada. Ele não sabia o que fazer.
Então, o nome Adventista do Sétimo Dia lhe veio à mente. Veja, eu estou contando a história que eu ouvi há anos atrás. Eu não me lembro mais de todos os detalhes, mas, basicamente, foi isso que aconteceu. Eu achei a história incrível. E ele então passou a se informar se havia alguma instituição adventista por ali. Veja, ele não sabia que era uma igreja. Ele então achou uma dessas instituições e foi até lá. Chegando lá, ele foi recepcionado e disse, olha, eu quero fazer parte desse clube. Ele achava que era um clube. O que é que vocês fazem aqui? A gente se reúne nos sábados, neste horário e tal e tal. Ele então foi lá algumas vezes e disse a eles, com licença, que tipo de clube é esse? Vocês se reúnem todos os sábados e falam dessas coisas? O que vocês fazem? Vocês devem fazer alguma coisa, sei lá, jogar golfe, bola. Não faz sentido vocês se reunirem aqui e ficarem sentados aqui. Mas, enfim, o que eu faço para ser parte do clube? Eles disseram que ele tinha que fazer estudos bíblicos e então ser batizado. Ele achou que era um ritual. E disse, tá bom, vamos lá então. E eles disseram, calma, vamos com calma. Mas veja, na Alemanha Oriental, a fé havia sido suprimida por 80 anos. Então, o que havia restado da fé original era, no mínimo, vago. E então, o pastor de alguma igreja de lá disse, veja, se você quer mesmo fazer algo, o governo acabou de devolver para a gente um monte de material. Pois depois da ocupação dos russos, todas as igrejas foram confiscadas juntos com seus materiais. E como bons alemães, eles marcaram tudo certinho, rotularam e guardaram em armazéns. E de repente tudo isso foi devolvido às igrejas. E lá estavam eles, com caixas e caixas de coisas. E eles estavam selecionando as coisas para jogar fora. Então, se você tiver tempo após o trabalho, dê um pulo aqui para nos ajudar a limpar. E ele foi. E eles estavam queimando um monte de papéis que já tinham 80 anos de idade. E aí ele achou umas caixas. E ele foi até o pastor e disse, olha, eu achei caixas com esses livros aqui. O que eu faço com eles? Então o pastor olhou e disse, isto aqui já é obsoleto. Pode jogar ali na fogueira. Mas ele perguntou, mas que livros são esses? São livros adventistas? O pastor disse, sim. Ora, então, por que você quer queimá-lo? E então o pastor disse, é porque já são obsoletos, já não servem para nada. Só que o homem acabou levando os livros para casa. E aqueles eram livros do Espírito de Profecia. E ele passou a ler o Grande Conflito e todos os outros. E ele então percebeu que aqueles adventistas que estavam na igreja não acreditavam mais no Espírito de Profecia. Eles não eram adventistas, assim como você disse. E ele chegou à conclusão de que ele havia redescoberto o adventismo e que talvez ele fosse o único adventista do país. Foi o que ele pensou. Pois ninguém dava valor àquilo. Você sabe, a Alemanha Oriental estava uma bagunça. Ele então passou a visitar cidades após cidades, tentando encontrar pessoas que ainda acreditavam nos livros. Martin, não é uma história incrível? Bem, ele então descobriu um grupo de pessoas naquela região, mais ou menos umas 25 pessoas, que ainda acreditavam naqueles livros. Eles então decidiram se reunir e formar uma igreja que ainda acredita naqueles livros. E foi esta igreja que me convidou. Uau! Não é fantástico? É. Eles criam no espírito de profecia e queriam evangelizar. É por isso que queriam convidar alguém que acreditava naqueles livros. E me convidaram. Veja, eu não tinha nada a ver com aquela história. Não sabia quem eles eram. Eu não sabia que eles estavam justamente ao lado daquela universidade. Então, quando divulgaram que eu chegaria para dar palestras, o reitor daquela universidade, que, aliás, de acordo com algumas testemunhas,
referindo-se ao espírito de profecia, disse que não podemos ser orientados por uma mulher com apenas 3 anos de educação. Ora, mas na minha opinião, se devemos dar ouvido a Deus quando Ele fala conosco por meio de um jumento, o que dirá então de uma mulher com 3 anos de educação? Mas, enfim, ele escreveu uma carta para todos os estudantes, os proibindo de assistirem às minhas palestras. Ok. Isso provavelmente não funcionou. O tiro saiu pela culatra, como você pode imaginar. Bem, ele escreveu tal carta a todos os estudantes proibindo-os de me assistirem. E como você sabe, esta é a última coisa a se fazer com estudantes. Não importa o país, você simplesmente não faz isso com estudantes. Como você pode imaginar, todos eles estavam lá. Mas, quando eu cheguei lá na primeira noite, vi que a minha palestra havia se tornado um evento da cidade. Para você ter uma ideia, o prefeito estava presente com o seu pessoal e também tinha aquelas bandinhas alemãs. Você consegue acreditar nisso? E a bandinha estava lá, pom-fom, 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 bem no estilo tradicional alemão. Eu achei muito interessante, foi bem legal. O auditório estava cheio e os estudantes todos lá, como você já imagina. Eu então fui até a frente para começar a palestra. E quando eu estava lá, notei que um homem vinha na minha direção. Eu estava prestes a começar a falar. Já tinham feito a introdução, a bandinha tocou, o prefeito falou, tudo aquilo. E ao chegar lá na frente, ele apontou bem para o meu nariz e disse: "Você vai pregar as 3 mensagens angélicas?" Eu achei aquilo estranho. Talvez ele não tivesse em seu juízo perfeito. Eu pensei, bem, se ele está falando das 3 mensagens angélicas, ele deve ser um adventista, não é mesmo? E eu disse, sim, eu vou pregar as 3 mensagens angélicas. Ele então virou-se e gritou para todo o auditório: "Esse homem é do diabo! Ele vai pregar as 3 mensagens angélicas! Saiam daqui! Todos fora daqui! Ele é do diabo!" Eu só orava pedindo ajuda a Deus. O que eu faço agora? E o prefeito olhava e a bandinha olhava. Foi uma situação bizarra. Eu só consegui orar. E o homem entrava em todas as fileiras dizendo: "Saiam, saiam daqui! O diabo vai pregar as 3 mensagens angélicas." E eu orava e eu orava. E ele então simplesmente foi embora. Mas dava para ouvir ele gritando nas ruas até a voz desaparecer. E eu disse a mim mesmo, ok, preciso me acalmar. Veja, eu começo a suar só de me lembrar disso. Mas, continuando. Eu então disse a todos que se assentassem e pedi desculpas pelo ocorrido, que realmente foi algo muito estranho, mas não deixou de ser uma apresentação interessante, mas vamos continuar. Eu então me preparava para começar a falar quando, de repente, uma senhora que estava sentada na fileira da esquerda começou a gritar, "Oh!" e pum, caiu no chão. E lá vamos nós. Todo mundo saiu correndo para acudi-la, chamar o médico e começaram a cuidar da senhora. E eu orando, Senhor, tem tanta oposição acontecendo aqui hoje. Eu orei ali quietinho pela senhora e então a retiraram para uma sala ao lado e ela ficou bem. Ela então voltou e se assentou de novo e assistiu toda a palestra. Mas foi assim que começou. Então eu soube logo de cara que tem algo acontecendo aqui. E eu orei muito, pois eu sabia que estava em terreno muito perigoso. Eu então apresentei as minhas habituais séries de palestras, começando pelo evolucionismo contra o criacionismo, seguindo para os temas bíblicos,
E então veio o tema do vinho da Babilônia e mais 2 palestras sobre as traduções da Bíblia. bíblicas. E elas foram como 2 bombas explodindo. Houve uma consternação tal que você nem consegue imaginar. Lembre-se que aqueles estudantes faziam parte do seminário teológico, estavam estudando para ser pastores. Eles então vieram e me disseram: tudo o que você disse está totalmente errado. Veja o que diz os nossos livros didáticos. E estava escrito ali nos livros deles que os textos receptos é o pior texto para basear a sua tradução bíblica. Ou seja, devemos aceitar apenas aqueles manuscritos que foram encontrados em cestos de lixos e que eram utilizados pelo Vaticano. E o espírito de profecia é absolutamente claro ao dizer que Roma tentaria mudar a Bíblia e que eram os valdenses que possuíam os verdadeiros manuscritos. E os manuscritos de Erasmo foram justamente os manuscritos que corrigiram os erros das versões disponíveis na época, como a Vulgata, por exemplo. Então, o que eu estava dizendo a eles era exatamente o oposto daquilo que eles aprendiam naquela universidade. Então, houve uma grande comoção. Eu, então, me sentei com aqueles estudantes, depois da palestra, abrimos a Bíblia e disse: vamos ler. Eu tinha escrito no fim da minha Bíblia todas as mudanças, e os estudantes ficaram atônitos. A fúria da liderança daquela universidade foi além do que eu posso descrever. E, como consequência daquele furor, eles decidiram, me refiro à liderança toda da Alemanha, eles decidiram que aquilo era razão suficiente para me banir daquele país. E assim, eu fui proibido de falar. No país inteiro? Em toda a Alemanha. Esta foi a primeira vez que me baniram de falar qualquer coisa na Alemanha, em qualquer ambiente adventista. Mas veja o que aconteceu. Esta história toda resultou em um grande debate. Exatamente. E o debate começou não apenas na Alemanha, mas em todo o mundo, em relação a este assunto. E hoje, ao lermos o Espírito de Profecia, especialmente aqueles manuscritos que foram apresentados recentemente, e nós já falamos sobre isso em outro programa, você pode pôr o link aí embaixo, em que o Espírito de Profecia deixa absolutamente claro que os verdadeiros manuscritos estavam nas mãos dos valdenses e de Erasmo, e que, portanto, corrigem os erros das versões antigas. Porém, muitos dos teólogos do mundo, não apenas daquela universidade, mas de muitas de nossas instituições, aprendem exatamente o oposto, e isto causa um grande debate. Desde então, muitos livros foram escritos sobre o assunto. Tem muitos livros a respeito disso. Eu tenho uma estante inteira deles, e eu li todos. E, para mim, é absolutamente incompreensível. Especialmente ao lermos os estudos do Comitê da Bíblia Schlatter a respeito dos estudos que fizeram antes de lançarem aquela Bíblia. O resultado disso é que muitas pessoas voltaram para textos receptos. Sim. Veja, eu trouxe 2 livros aqui. Eles foram escritos depois do livro de Wilkinson. Os 2 foram escritos por adventistas. Este é de Martin Klein, cujo título é Above All Thy Name. É um livro muito interessante a respeito de traduções bíblicas. E o outro livro que acabou de ser lançado é de Miloslav Duncan. Temos que descobrir qual é o website dele para colocarmos para as pessoas. Eu vou colocar o link. Ele se chama A Palavra de Deus contra as traduções modernas da Bíblia, a história do original e suas contrafações. Então, este debate foi escancarado à igreja. E, obviamente, eu também fui chamado a altos escalões dentro da igreja
para ser informado de que este não era o assunto sobre o qual eu deveria falar, o que acabou me levando a alguns eventos no passado a respeito de como esta situação eram administradas. Bem, acontece que na nossa igreja não existe nenhuma crença fundamental me dizendo para não acreditar nos textos receptos, que, aliás, eram utilizados por todos os reformadores e o espírito de profecia. Sendo assim, por que eu não deveria acreditar também, uma vez que não há uma crença fundamental me proibindo no textos receptos? Não há razão alguma para me proibir de fazer isso. E ninguém tem o direito de decidir por mim ou por qualquer outra pessoa o que devemos crer em relação a este assunto. Se você crer de um jeito, apresente os seus argumentos e deixe que o debate transcorra. E foi isso que aconteceu. Ou seja, não se pode fazer nada contra a verdade. Muito bem. Foi um pouco complicado o levantar deste debate, mas ele acabou se espalhando pelo mundo todo. E hoje em dia, há pessoas de ambos os lados da história. E tudo bem, cada um deve decidir-se por si mesmo qual lado quer ficar. Eu não vou fazer guerra por causa deste assunto. Mas, quanto a mim e minha casa, tomarei uma decisão específica, enquanto o outro pode tomar a dele. Então, eu nunca retirei aquilo que disse, apesar de terem me mandado fazer isso. Na verdade, a liderança da Alemanha me convocou para me informar sobre o que eu não poderia falar. Eles me proibiram de falar a respeito da dieta vegetariana estrita. Sinto muito, mas o espírito de profecia me manda fazer o contrário. Eles também me disseram que o meu entendimento a respeito do papado está ultrapassada. Na verdade, presidente de conferência, presidente de união, escreveram artigos em revista dizendo claramente que este é o pensamento ultrapassado do século XIX e que não deveria ser tolerado dentro da igreja. Ora, esta é a opinião pessoal de um presidente e que é contrário ao espírito de profecia. Sendo assim, eu vou ignorá-la. E também é contrária à posição oficial da Igreja Adventista. Exatamente. Agora, sabe o que eu acho muito estranho? Quando esses líderes escrevem essas aberrações, eles não são banidos. Eles não são banidos. Eles simplesmente continuam na liderança. Acontece que eles não são adventistas. Eles não são um de nós, apesar de estarem entre nós. É assim que devemos ver essa questão. Mas eu também preciso dizer que enquanto aquele presidente dizia isso, havia um outro dizendo exatamente o contrário. Portanto, não é a liderança toda que está corrompida. A apostasia está somente naqueles indivíduos. Mas foi o mesmo em relação aos outros assuntos. Por exemplo, também me disseram que eu não poderia falar mal dos sindicatos. Veja, é um presidente da União me falando que eu não posso falar mal dos sindicatos. Mas eu respondi a ele dizendo, o espírito de profecia me diz que os sindicatos trarão um tempo de angústia como nunca houve antes e que não podemos nos envolver com eles. Ao nos associarmos com essas organizações, as nossas almas estarão em perigo. E você não quer que eu alerte as pessoas sobre isso? E ele respondeu, não na Alemanha. Então, eu respondi a ele e a seus colegas, entendi. Muito bem. Vamos fazer um acordo, então. Eu não direi nada na Alemanha, sob uma condição. Que vocês assumam que o sangue das pessoas que se perderem por não terem sido avisadas caia sobre as suas cabeças. Sabe o que fizeram? Foram até o canto da sala, conversaram um com o outro e voltaram dizendo que tudo bem. Soa como Israel quando eles crucificaram a Jesus, que o sangue dele caia sobre nós. Sim, que seu sangue caia sobre nossas cabeças. Eu fiquei atônito. Veja, eu já passei por muitas experiências como essas. E o interessante é que essa controvérsia, até mesmo enquanto eu estava banido, não acabava. Na verdade, ela cresceu dentro da igreja.
E por quê? Porque ela começou num debate. E esse é o X da questão. Não se pode fazer nada contra a verdade. Tudo é revertido a favor dela. Sempre será assim. E então, depois de vários anos, talvez por causa de pressão, eu não sei, decidiram finalmente remover o meu banimento. Me deixaram falar de novo. Até, é claro, o próximo banimento, como vocês já sabem. Portanto, sempre houve aquelas pessoas buscando uma razão para me impedir de falar. Outro assunto é o das sociedades secretas. Veja, os assuntos são sempre os mesmos. É a respeito da idade da Terra, dos 6.000 anos, e das citações do Espírito de Profecia com relação a este tempo, também em relação quanto ao papel do papado, se o papado mudou ou não. Na verdade, quando esses, vamos dizer assim, bispos de nossa igreja quiseram discutir comigo em relação à questão das traduções bíblicas, nós passamos a trocar correspondências. E até hoje eu não consigo acreditar. Bem, eu mandava para eles a afirmação que eu tinha, e eles me escreviam respondendo que a Roma de hoje não é mais a Roma do passado. Isso é um grande problema. É, porque o Espírito de Profecia claramente disse: Roma não muda. Roma não muda. E qualquer igreja que diminua a distância entre si mesmo e Roma é uma igreja em queda. E eles me respondiam, dizendo que a Igreja Católica Romana não tinha interesse algum em alterar a cristologia. E eu respondi escrevendo: desculpa, mas ela não tem interesse em alterar a cristologia? Ela não apenas colocou mediadores entre nós e Cristo, como Maria, mas também disse que a expiação não ocorreu em nosso favor. Foi apenas um ato de obediência, mas não expiou os nossos pecados. Ela nega a doutrina da justificação e ainda assim não tem interesse em mudar a cristologia? Chegou um ponto em que ficou claro para mim que nós não tínhamos nada em comum em relação a estes assuntos. Então, eu finalmente disse a eles: me desculpem, mas eu vou continuar com a minha opinião. E foi assim. Mas eu vou dizer de novo, mesmo dentro daquela liderança, há pessoas absolutamente leais à Bíblia e ao Espírito de Profecia. Depende da pessoa. Sim, é a igreja. A história já nos mostrou que tem os dois lados dentro da igreja. Sim, e enquanto tudo isso acontecia, a igreja decidiu que imprimiria o grande conflito para distribuí-lo. Agora, conhecendo a opinião daqueles homens, eu tinha certeza que eles teriam grandes problemas com isso. Então, um dos líderes da Europa, lá da Alemanha, que fazia parte deste conselho ecumênico do qual ele fazia parte, escreveu um artigo lamentando o fato de que a nossa igreja, numa era tão avançada e moderna, distribuíssemos livros ultrapassados, como o Grande Conflito. E aconteceu que, durante uma dessas reuniões ecumênicas, o representante católico foi até ele e disse: você é um adventista do sétimo dia, e a sua igreja distribuiu o Grande Conflito. Ainda assim, você está aqui, assentado neste conselho. Você ainda acredita que a minha igreja é a prostituta babilônia? E então, em seu artigo, ele lamentou o fato de que a nossa igreja ainda estava disposta a distribuir um material tão negativo e obsoleto, ultrapassado. Porque está passando uma má imagem deles. Sim, e ele mesmo disse que ele ficou tão horrorizado que ele não soube nem o que dizer. Ele se sentiu muito mal pelo fato da nossa denominação ainda acreditar em tal coisa. Sabe, Martin, no fim das contas, é uma grande oportunidade.
pois há muitos anos atrás também me pediram para representar a nossa igreja aqui na África do Sul, em um desses encontros que ocorreria aqui, mas não como membros. Era apenas um encontro ecumênico para discutir a situação na África do Sul, sobre como as igrejas poderiam ajudar, e me convidaram para representar a igreja. E, em um dado momento, eles fizeram uma votação para decidir algumas coisas. E todas as mãos se levantaram para votar naquela questão, exceto a minha. E eles ficaram muito bravos. Todo mundo olhou para mim. Sabe, é uma situação desconfortável. Você está sentado lá e, de repente, todo mundo olha para você. E então eles perguntaram, por que você não votou? E eu respondi, olha, eu não vou votar porque eu não tenho esse direito. Eu estou aqui para representar a igreja e eu não posso tomar decisões pela igreja. Eu não fui investido desta autoridade. Cabe à igreja tomar essa decisão. Eu então voltarei a ela e direi, olha, eles querem que a gente volte sobre essa questão, e assim poderemos votar. As questões discutidas por eles eram sobre como o Estado deveria apoiar as igrejas em certas coisas. Eu então me manifestei e disse, olha, sobre isso eu posso falar. Vocês querem dizer ao Estado o que ele deve fazer. Vocês são protestantes e de outras religiões aqui. E eu sei que todos vocês são a favor do descanso dominical. E eu sou um adventista do sétimo dia. Então, se eu voltar junto com vocês agora e acabar chegando num ponto em que quiserem tornar o domingo obrigatório, nós estaríamos em lados opostos da mesa. Como resolver essa questão? E isso levantou um debate em meio a todas aquelas pessoas. Acabou sendo uma oportunidade. Sim. Não se pode fazer nada contra a verdade, mas somente a favor dela. Sim, foi uma situação desconfortável. Eu estava suando demais. Ainda assim, foi uma grande oportunidade. Sabe o que disseram? Me disseram que se eu me tornasse um membro da organização deles, eles me protegeriam. E se você não fizer parte, então me desculpe. Caso contrário, sentimos muito. Eu disse, tudo bem, obrigado. É exatamente o que eu esperava de vocês. E então eu me lembrei daquele homem que escreveu tal artigo e pensei, que grande oportunidade ele teve. Ele poderia ter dito, meu amigo, eu não tenho nada contra você pessoalmente. Eu não tenho nada contra os católicos. Muitos deles são pessoas leais, que querem fazer o que é certo. No entanto, eu deixo a minha pergunta. Você ainda ensina que há mediadores entre nós e Jesus Cristo? Você crê que Maria ou qualquer um dos outros santos exerce um papel mediador? Se a sua resposta for sim, bem, podemos então ir ao próximo ponto. Você ainda ensina que a missa é um sacrifício literal, o mesmo sacrifício que ocorreu ali na cruz. Você ainda ensina isso à luz da Bíblia, que diz que por meio de um sacrifício ele nos tornou para sempre perfeitos? Você ainda ensina que Jesus Cristo não morreu por nós, mas morreu apenas como um exemplo de obediência? E que precisamos conquistar a salvação por meios de nossas boas obras? Você ainda acredita nessas e outras doutrinas? E então ele poderia ter dito, como consequência disso, você não está em harmonia com a Bíblia. A palavra de Deus chama isso de adultério espiritual. Portanto, em relação às doutrinas, nós não estamos de acordo. Agora, em relação à sua pessoa,
já é outra história. Este teria sido um grande testemunho, mas não. Ele lamentou que estávamos distribuindo o grande conflito. Mas, infelizmente, acabamos resumindo a versão do grande conflito que seria distribuída. Aquela versão excluiu qualquer menção ao Papa como sendo a besta, ou nenhuma das outras questões. Ou seja, clamamos a todos para sair da Babilônia, sem dizer o que é a Babilônia. Foi um livro praticamente inútil. Essa mentalidade acaba dando nesse tipo de coisa. Martin, se temos a verdade, precisamos ficar firmes por ela. Verdade. E ao sermos leais a ela, Deus abrirá as portas. Sim. E aquilo que Deus quer que se torne motivo de debate, ainda que seja por meio de circunstâncias desconfortáveis, a ambos os lados, em termos de conflito, uma situação até mesmo dolorosa. Se surge o debate e as pessoas tomam decisões, Deus alcançou o seu objetivo. Esteja a razão de um lado ou de outro, haverá debates dentro do corpo da igreja. E isto nada mais é do que a sacudidura. Esta citação foi retirada do Espírito de Profecia, volume 4. Em cada geração, Deus tem enviado seus servos para repreenderem o pecado, tanto no mundo quanto na igreja. Mas o povo deseja ouvir coisas macias. A pura e clara verdade não é aceitável. Muitos reformadores, ao começarem a sua obra, pretendiam exercer grande prudência em atacarem os pecados da igreja e da nação. Esperavam que, por exemplo, de uma pura vida cristã, poderiam levar as pessoas de volta a doutrinas da Bíblia. Mas o Espírito de Deus veio sobre eles como veio a Elias, e não puderam deixar de pregar as claras exigências da Bíblia, doutrinas que eram relutantes em apresentar. Foram impelidos a declarar verdade zelosamente. O perigo que ameaça as almas. Declararam as palavras que o Senhor deu a eles, sem medo das consequências. Compeliram o povo a ouvirem as advertências. Essa tem sido a maneira com a qual Deus tem agido ao longo da história. Quando alguém se levanta e prega algo, Deus está abrindo uma oportunidade de debate. E ainda que tal pregação seja totalmente errada, ficará claro que ela é errada. Sim. Por outro lado, se tal pregação contém a verdade, esta verdade não cairá por terra. Esta semente não voltará vazia. Então, esta é a maneira pela qual as pessoas de nossa igreja decidirão se algo é errado ou certo. Eu não devo aceitar algo apenas porque tal pessoa disse. Se tal pessoa é uma líder da igreja, ou se é apenas um membro comum, não faz diferença. Eu devo julgá-la à luz da Bíblia e do Espírito de Profecia. O mesmo se aplica a tudo o que eu e qualquer outro evangelista tenha a dizer. Veja, nós não somos o Talmud dessa igreja. Não somos o credo nessa igreja. Somos apenas pessoas falando a respeito daquilo que descobrimos na Bíblia e no Espírito de Profecia. E se isso for consistente, se estiver de acordo com a Bíblia e o Espírito de Profecia, então aceite. Sim. Mas se não for, rejeite. Correto. É isso que nós fazemos. Exato. Então, a minha intenção não é proibir aqueles homens de falar. Eu não tenho a menor intenção de bani-los, de impedi-los de falar. A minha intenção é manifestar a minha opinião de que, ao dizerem aquelas coisas, eles não estão em harmonia com o espírito do Adventismo. Mas isso não torna a minha igreja babilônica. Não boicote a igreja por causa de algum líder ou de apostasia. Exato. Nós queremos a igreja de volta àquilo que ela deveria ser. Eu quero a minha igreja de volta. C.D. Brooks pregou isso.
E eu estou de acordo, eu também quero a minha igreja de volta. Eu não quero essas coisas modernas, eu não quero formação espiritual, pois ela destrói as nossas mentes. Ela tira as nossas mentes da verdade e as colocam no caminho da liturgia e da atividade, levando-nos a pular durante o culto, ao invés de adorar a Deus, não é mesmo? Eu quero a minha igreja de volta. Quero a minha igreja acreditando na Bíblia, no espírito de profecia. Certa vez, eu estava em um local aonde eu não queria ter ido. Mas, enfim, lá estava eu. Essa história você tem que contar mesmo. Eu vou contar numa outra vez. E havia uma moça que cantava música tema todas as noites. E a letra da canção dizia mais ou menos assim: Deus disse, eu acredito, e é assim que é. Isso decide de uma vez por todas. E isso diz tudo para mim. É isso aí. E a letra ficou na minha cabeça e tornou-se um axioma para mim. O meu verso favorito de toda a Bíblia é: confie no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Amém. Vamos orar. Querido Pai, às vezes o caminho se torna muito difícil, até mesmo doloroso. Mas, Senhor, é um caminho que leva à eternidade. Ajuda-nos a não rejeitar a verdade por ser dolorosa. Ajuda-nos a não rejeitar a verdade por ser difícil. Ajuda-nos a abraçar a verdade para que ela prevaleça em meio às dificuldades. Ajuda-nos, ao longo destes programas, abençoa a Tua igreja. Que o Senhor possa trazer muitos, mas muitos mesmos, ao caminho da vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado por assistir esse vídeo. Para se inscrever, clique aqui. Clique no sininho abaixo para receber notificações. Para assistir o próximo vídeo, clique aqui. Muito obrigado.